já está fazendo isso há 20 anos. É um bocado de tempo, já muita experiência, muitos acidentes aconteceram, muitas coisas deram errado, mas o café, graças a Deus, deu certo. Então, gente, aqui a Camusim é um projeto antigo, né? A fazenda foi comprada pelo seu Olivar Araújo, meu avô. Começou como um projeto de agrofloresta, não era café de forma alguma. O Espírito Santo tem 8% da cobertura vegetal original, 92% foi cortada. Então era um cenário bem diferente do que vocês veem hoje. Todas essas plantas que estão aqui, todas as árvores, a maioria delas, não imagina, não 100%, mas mais de 90%, foi plantado pelo seu Olivar. Meu avô era um colecionador de árvores. Café é uma árvore, né? Não era a intenção plantar café aqui. O café veio em 96 e sempre com viés experimental, porque não existia café em Pedra Azul. Pedra Azul era considerado frio demais. Estudei bastante. Dediquei 1 ano e meio da minha vida a entender isso aqui. E começamos já orgânicos. Então, day one, com certificação, com controles de rastreabilidade que são necessários para a certificação. Então, nesse aspecto, a certificação foi muito positiva para nós. Queria falar um pouquinho para vocês sobre o porquê que eu virei biodinâmico. A razão está aqui na minha frente. É um produtor de vinho chamado Nicolas Joly. O ponto cardeal da agricultura biodinâmica são os preparados, né? Os preparados biodinâmicos, eles são feitos à base de esterco de vaca fresco, plantas medicinais e cristais, né? Os preparados biodinâmicos, eles não substituem a adubação, eles catalisam processos. Eles têm a função, a missão de promover essa qualidade intrínseca que as plantas possuem de serem produtoras de nutrientes. Então, aqui na Fazenda da Camusim, a gente utiliza, né, dos preparados, né, para promover, principalmente desenvolver, aguçar as qualidades organolépticas do café, né, além de promover uma maior resistência das lavouras. Nós temos 2 tipos de preparados biodinâmicos. Nós temos os preparados de aspersão, que são 2. Um é o chifre esterco e o outro é o chifre sílica. O chifre esterco a gente utiliza ele destinado ao solo, ao desenvolvimento do sistema radicular das plantas e a impulsionar, a estimular a formação de humus no solo. O preparado chifre sílica, ele é aspergido, é aplicado na parte aérea das plantas para promover uma maior resistência e aguçar as qualidades organolépticas, como cor, aroma e sabor. Então, esses preparados, a gente precisa fazer um processo antes de aplicar que se chama dinamização. Nós temos também os preparados de composto, né? Esses preparados são feitos à base de plantas medicinais, né? Cada planta medicinal dessa está ligada com um planeta do nosso sistema solar e cada um desse preparado vai promover uma função dentro da pilha de compostagem, né? Ele vai promover uma compostagem mais homogênea, né? Uma perfeita formação de humus. Dentro da agricultura biodinâmica, adubar não é simplesmente você fornecer nutrientes para as plantas, adubar é dar vida para o solo. Então a gente estimula essa formação de humus no solo, né, através do uso dos preparados biodinâmicos, para que com essa base de solo rico em humus a planta realmente possa crescer e se desenvolver plenamente. Então, quando eu comecei em 2003,
lá em São Paulo não tinha essa concepção do que era um café especial. Então foi uma aventura no começo. A gente começou com 6 tipos de diferentes cafés, de diferentes regiões do Brasil, mas não tinha demanda. Então a gente logo reduziu para 3. Aí isso foi em 2003. Eu tinha conhecido o Henrique em 2002 numa viagem que a BSA arrumou para Califórnia e para Oregon, para a gente conhecer as cafeterias que estavam bombando lá na época, no estado do Washington também. E daí, depois de abrir com 6, cortar para 3, em 2007 a gente pôs o 4º café, e foi o café orgânico aqui da Camocim. Então nós fomos, foi o nosso primeiro e único orgânico, e que eu saiba foi uma das primeiras cafeterias de café especial a trabalhar com café das Montanhas do Espírito Santo. Porque em 2007, quando a gente começou a trabalhar com Camocim, o Espírito Santo ainda era tido como um estado de cafés ruins, não era tido como um estado de cafés bons. E hoje o Espírito Santo está na frente aí, em vários segmentos de cafés, de condução de lavoura. Desde 2007, o único orgânico que entrou para ser torrado, que eu torrei, foi da Camocim, sempre da Camocim. Tem toda a burocracia do IBD, mas faz parte. Aqui e obviamente com esses anos todos, o Henrique e eu, a gente se tornou bem amigos, né? Por ter visões complementares quanto ao caminho do café de qualidade. Hoje, 2021, a gente sabe que já está bem mais difundido, já tem um consumidor mais ativo, buscando por qualidade. Mas em 2007, quando nós começamos a comprar café da Camocim, isso não era muito óbvio, não. Especialmente, que nem eu falei, né? Cafés das Montanhas do Espírito Santo. Essa preocupação com a natureza, o meio ambiente, as pessoas, né, que no fim das contas sempre são as pessoas, né, essa interação com a natureza, sempre foi natural para Café do Mercado. Tanto que a gente se aproximou das fazendas da BSA, que tem esse respeito social e ambiental desde sempre. Então isso é natural e faz parte do nosso DNA. E a Camocim entrou então já há muitos anos, né, nesse projeto para vestir perfeito, de forma perfeita essa nossa intenção, esse nosso DNA, porque aqui a gente encontra tudo isso, né? É uma fazenda que a questão biodinâmica ela transcende ainda a questão orgânica e nos entrega cafés de altíssima qualidade, e ao longo dos anos tem sido um grande parceiro que realmente vestiu esse projeto nosso, né? E além da fazenda e do café, tem o Henrique, que
Aí entra essa parte humana, que para nós também é fundamental. A Café do Mercado é uma família, e hoje o Henrique faz parte dessa família, né? Tanto que nos recebe aqui de uma forma incrível, né? Com toda a sua generosidade e amizade. Então, para nós fazer parte desse processo orgânico, biodinâmico e de total interesse na natureza e nas pessoas, é maravilhoso. So which variety is it? Was this one? It's a Catuai Yasu? This one, Yeah. I don't know which variety it's this one. I can ask for the, Yeah, it's so fresh. yeah, it's really amazing coffee. Silvia Magalhães. Querida amiga, campeã brasileira de barismo 2 vezes, melhor colocada no mundo. Primeira vez que eu comprei um café seu, posso dizer assim, foi algo que mudou assim, a minha experiência com café orgânico de vida, assim, né? Foi um dos melhores cafés que eu já servi para os meus clientes. Foi aquele de 2015. Foi. Que foi desclassificado no Capa Versus. Na última hora, na última mesa, no último dia. Oh Deus, que pena! Depois da gente provar ele 50 vezes. E foi um dos cafés que foi o maior sucesso, assim, Foi. né, pra gente. Que teve o privilégio de poder comprar e, enfim, poder vender isso. Eu sei que, assim, esse café transformou a minha empresa nesse universo dos cafés especiais, porque todo mundo que provava... Fiquei arrepiado. Todo mundo que provava falava assim, uau, isso é café orgânico? É do Espírito Santo? É. Ah, lá da fazenda do Jacu. Ele, nossa, era muito legal isso. Era. Não, assim, essa coisa do café orgânico no passado tinha muito viés do café hippie, mal feito. Não que hippie seja ruim, pelo contrário. É uma coisa mais artesanal, sem muito critério, né? Sem muita qualidade no pós-colheita, na secagem, todo o processo de café especial. Então era muito sonho da galera que produzia esse café, sem ter a tecnologia, né, e o conhecimento para poder transformar numa bebida maravilhosa. Então a diferença foi mais essa, tá? E também essa variedade esquecida, que é uma variedade que ela foi realmente esquecida porque ela não é resistente às doenças fúngicas do café. Então você tem que ter um ambiente especial para usar essa variedade. E aqui, como é um vale sem vizinho, com floresta de tudo que é lado, não tem contaminação nenhuma, não tem risco de vir qualquer tipo de doença do cafeeiro próximo, deu nisso aí, cara. Muito bem, gente, aqui a estrutura de secagem da Camusim. A gente aqui pratica uma espécie de fermentação que chama fermentação aeróbica. Então, o famoso honey process, que vocês estão vendo aqui, esse formato de onda, né, que você tem que remexer ele 2, 3 vezes por dia, no mínimo. Ele tem que atingir uma certa temperatura para criar o efeito que a gente quer, que é aumentar a doçura, trazer as notas de fruta, mas é um processo que dura aí de 0 a 5 dias, tá? Dependendo do tempo. Hoje está um dia bonito, quente, aqui deve estar uns 28, 30, né? E lá fora está 14, 13. Então, uma diferença grande de temperatura, que cria essa fermentação que é positiva. Né? Não existe levedura nisso aqui. É uma fermentação que está na moda hoje em dia, que é contida dentro de um tanque com levedura do café, outra levedura exótica. Não, a gente não usa esse processo. Não acho que seja necessário para Camusim. Eu acho que isso aqui exprime muito mais o terroir, os sabores da própria Camusim. Então, a gente vai continuar praticando isso. Ali bem no meio, estão vendo uma estaçãozinha de controle de temperatura, onde está aquela caixinha, né? Ali tem um termômetro que mede a temperatura externa e interna. Aqui, se passar de 40 graus, a gente abre toda a estufa, porque não pode passar essa temperatura, que arrisca ter uma fermentação ruim, defeituosa. Então é importante essa fase aqui do pós-colheita do café.
Então, gente, aqui é importante mostrar para vocês o que é um proper storage, um acondicionamento de café correto. Vocês estão vendo aqui a tulha toda de madeira, forrada para absorver a umidade do ambiente. Aqui que o café descansa durante 30, 60, 90 dias, dependendo da prova. A gente vai provando, como faz no vinho, vai provando e vai determinando se está pronto ou não para poder ser comercializado. E a sacaria que vocês estão vendo é uma sacaria feita para nós, customizada, né? Que tem um liner de papel, de plástico dentro, para preservar a oxidação, para não ter oxidação no café e para ela resistir melhor à parte de embarque logística, né? Que demora aí algo entre 30 a 120 dias para chegar no ponto de final de destino do café. E hoje o meu papel aqui é botar o bico nesses cafés maravilhosos, junto com o Rogério, nosso querido associado, guia, protetor e motorista e outras coisas mais, né? Aqui tem a Camocim, todos têm muitas funções, mas é um esforço de equipe, é um esforço comunitário, que sem essa equipe maravilhosa que tem aqui, a gente não estaria em lugar nenhum. Então, vamos provar café, gente. Vamos ver o que deu aí o trabalho da gente, que é um trabalho árduo, difícil. Como vocês vão ver nos vídeos que tem aí pela frente, tem muita coisa envolvida na produção de café especial. Muito detalhe, muito cuidado, muita limpeza, fundamental para o sucesso, esse processo longo e demorado que a gente faz aqui. Bom, aqui a gente pratica o camping como uma atividade semanal, às vezes diária, dependendo da época do ano, né? Essa época do ano agora a gente prova toda semana o que está acontecendo na lavoura, até para poder entender a evolução dos cafés, né? Um pouco que nem provar vinho da barrica, né? Você vai vendo a evolução e daí você vai podendo fazer a comercialização ou não do produto. Então o café exige um período de descanso. Essa prova aqui é fundamental para isso, para a gente entender o que está acontecendo na evolução desses cafés que estão guardados lá na tulha, que vocês vão ver. E é um padrão que a gente usa aqui, como o padrão da SCA ou da SCA, enfim. A gente usa a parte técnica de acordo com os nossos clientes, né? O mesmo padrão que o cliente usa, a gente usa aqui. Então, a ideia aqui é gerar um conhecimento, uma experiência e também poder avaliar o que a gente está fazendo. Estamos aqui com nosso amigo Hipólito, vendo o novo equipamento de processamento aqui da galera da Farmers Coffee, que está trabalhando com a gente nesse trabalho final que é antes dos embarques. Então, acabaram de adquirir uma máquina Satake cabeçote japonês que tira preto, verde, ardido, broca. Contar um pouquinho para vocês a história desse café exótico que a gente produz aqui na Camocim. Então aqui tem as diversas maneiras que a gente comercializa ele, né? Desde 100 gramas, 250 gramas de pacotinho, a latinha que é mais bonitinha para presente e as cápsulas que a gente está fazendo agora também com o café do Jacó. Então essa é uma história curiosa, interessante e ao mesmo tempo exótica. Essa ave é uma ave que come fruta. A Camocim, em função do sistema agroflorestal que a gente tem aqui, ela é um celeiro de pássaros, celeiro de tudo que é tipo de pássaro, tem mais de 50 tipos de pássaros na fazenda. O jacu migrou para dentro do café no momento que a agrofloresta começou a produzir. E aí ele vem nos visitar todo ano, faz ninho, vai virar uma área de reprodução de pássaro. Não só do jacu, mas o único que consome café é ele. Então ele age como parceiro, selecionador de café,
onde ele está comendo o café está em ponto de colheita sempre, maduro, na hora de colher. Ele produz um resíduo, que é aonde fica o café, envolvido aqui no que sobrou da mucilagem, porque na verdade o que ele quer é a mucilagem, não é o grão. Então ele espelha o grão depois. E aí é um processo manual de seleção que a gente tem que fazer, quebrando esses grãos aqui, quebrando esse resíduo e produzindo grão a grão o café Jacu. Oi, meu nome é Pedro Carneiro, eu sou biólogo, trabalho aqui como voluntário aqui na Fazenda Camocim, né, como coordenador da preservação do jacu. O jacu é uma espécie de ave que ela é muito importante dentro do meio ambiente da Mata Atlântica, né, por ela fazer a dispersão de semente e ter essa importância dentro do ecossistema. E o jacu hoje ele se encontra ameaçado de extinção dentro da categoria de vulnerável, né, e dentro desse ecossistema de Mata Atlântica ele tem como uma espécie que é chamada de endêmica, ou seja, ele só ocorre nessa faixa de Mata Atlântica serrana, ou seja, aqui dentro da Fazenda Camocim nós temos um pedaço dessa Mata Atlântica que é um local exclusivo onde o jacu vive. Então a Fazenda Camocim ela traz essa missão muito importante de manter a preservação do jacu dentro dessa faixa de Mata Atlântica, onde é de fundamental importância a fazenda como um santuário de preservação de jacu, onde ele vive livre e vive feliz aqui, comendo café, comendo outras espécies de frutos da Mata Atlântica. Então essa é a importância do jacu e da fazenda na preservação desse animal tão emblemático dentro da nossa Mata Atlântica, e é importante também até internacionalmente, que divulga a nossa Mata Atlântica e também o café dessa fazenda que tem essa preocupação tão grande com a preservação ambiental. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre o processo do café do jacu. Depois que a gente colhe ele na roça, a gente coloca secar no terreiro suspenso, na estufa. Depois que ele está seco, entre 10,5% e 11,5% de umidade, a gente retira ele da estufa e traz para dentro da tulha, onde ele vai ser guardado in natura mesmo, tá? Para depois a gente processar, beneficiar esse café e para a gente levar para a torrefação. Então, o Jacu Bird Coffee está aí em várias capitais do planeta, principalmente na Europa, Japão, na Rússia, países do leste europeu, Austrália. A gente exporta esse café já há bastante tempo e é uma iguaria, é uma especialidade, não é um café convencional. Isso aí é como uma trufa. São poucos lugares no planeta que podem produzir isso de forma sustentável e real. Então já temos aí inclusive estudos sobre isso aqui na fazenda para comprovar que não existe confinamento animal aqui, é tudo selvagem. E a gente já tem os jacus agora que já conhece até pelo nome, né? Já tem famílias de jacu morando aqui há algumas gerações já. Então é uma história bacana, uma história de sinergia entre o homem e a natureza, muito linkada ao que a gente faz. Então é importante dizer que agricultura orgânica, agricultura biodinâmica fazem a diferença nesse momento, né? A gente está alimentando o pássaro com uma fruta sem agrotóxico. Então, além de criar esses produtos, a gente está ajudando a preservar a espécie. Então, meus amigos, a Camocim é um projeto que começou em 1962, a compra dessas terras aqui na montanha do Espírito Santo, Pedra Azul. Na época, pouco existia aqui, né? Nem a 262 existia, a estrada que liga Belo Horizonte à Vitória. Então era um lugar bem ermo, bem colonização italiana, mais de 100 anos que os italianos estão aqui. Vieram para trabalhar no café e nas lavouras. Já começou com um viés orgânico, pois era um projeto agroflorestal no começo, ou seja, um projeto de aproveitamento de madeira plantada. Aqui nasceu a Aracruz Celulose também nessa região, junto com o Dr. Elisé Batista,
que foi um dos idealizadores da Aracruz, junto com vários outros membros aí das antigas. Depois veio o seu Lawrence com a História Enzo. Enfim, uma história longa de produção vegetal aqui. E o café veio em 96, quando a gente decidiu diversificar a produção da fazenda em função do excesso de oferta de madeira no mundo, a queda do preço, enfim, por uma questão um pouco mais econômica naquele momento. Depois virou uma questão filosófica de vida, de projeto, de produção, de qualidade, enfim, mudou bastante. Eu não esperava que fosse tomar esse rumo na minha vida àquela altura do campeonato, eu estava com 40 anos de idade, então uma mudança de carreira. Meu avô com 86, então começamos o projeto juntos aqui. Ele foi até o 101, viu 4 colheitas serem feitas aqui, então fico muito feliz com isso, dele ter visto o resultado do trabalho dele, né, do investimento que ele fez aqui. E a gente já ganhou aí vários prêmios de qualidade, enfim, Cup of Excellence, prêmios fora do Brasil, prêmios no Brasil. E o foco nosso aqui é isso, é qualidade, orgânico e biodinâmico. Então, para mim pessoalmente é um projeto de vida. Eu vou ficar aqui, vou repousar aqui, não existe plano de aposentadoria, é um plano de continuidade, de dividir as responsabilidades com a equipe que eu tenho hoje, que é uma equipe fantástica, né? Sem a equipe da Camusim, que vocês vão conhecer alguns aí, não haveria nada disso aqui. Então, eu sempre fui a parte comercial. Agora, com essa realidade que a gente está vivendo, eu passei a ficar mais tempo aqui, morar aqui na fazenda, coisa que eu nunca tinha feito. E está sendo uma época das melhores da minha existência nesse planeta. Então, é importante falar sobre algumas coisas aqui da Camusim e do projeto. Hoje em dia se fala muito em sustentabilidade. Muito bem, o que a gente faz aqui poupa água, porque o cultivo orgânico exige muito menos água do que o cultivo convencional, poupa solo, ou enriquece o solo, né? Também é um outro fator de poupança de água. O solo bem nutrido, ele retém mais o líquido, mais água, mais nutriente, então dá um produto melhor, isso aí através do cultivo orgânico biodinâmico. E não precisa falar sobre emissão de carbono, né? Que aqui a gente é uma agrofloresta produtiva. Aqui não existe uso de agrotóxicos, nenhum tipo de emissão de carbono, além do que é estritamente necessário, que é basicamente a parte de transporte interno, né? E também para fora do Brasil. Mas o que tem de área aqui é verde, compensa com muita facilidade, né? Essas emissões de carbono que a gente faz. Então, hoje em dia, acho que todo mundo entende. Solo rico, alimento bom. Água é o que vai faltar no planeta. Aqui a gente tem 9 nascentes na fazenda, 7 reservas de água aqui, 7 represas, então a água aqui não vai faltar. E a preservação do meio ambiente com o cultivo biodinâmico orgânico causa tudo isso aí. Então, esses são aspectos importantes aí do nosso projeto.
Tchau.